Tá bom? Aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Iremos dizer assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá bom, a nossa palavra introdutória é essa que nós havíamos confirmado, o nosso pastor, que a igreja de Deus está nesse propósito, né? Joelhos no chão, família em salvação. Não é isso? Eu quero vos falar o seguinte, queridos, que diante do Senhor Jesus, né, o apóstolo Paulo, ele falou uma coisa que acerca, não é mesmo? Porque ele estava no propósito de oração para com Deus. Ele falou assim no versículo 14: por causa disto me ponho de joelhos perante Ele, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, amados, por causa de quê? Eu gostaria que vocês estão sem as Bíblias aí, mas seria bom, porque todo texto tem o seu texto, é mesmo, toda palavra tem o seu prefácio, e vamos dizer assim, ou seja, a sua introdução. Então, queridos amados irmãos, eu gostaria que vocês, no versículo 14, voltassem ao capítulo 3, do versículo 1 em diante. Queremos dizer uma coisa no primeiro versículo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. 3, versículo do número 1. Isso quer dizer o seguinte: ele falando por causa de vós, os gentios, ou seja, aqueles que ainda não haviam conhecido ao Senhor como eterno Salvador. E, ou seja, por causa deles é mesmo, ele estava com esse propósito de orar a Deus por eles, para que Deus salvasse aquela nação, aquele povo de Efésio. Se você analisar bem, a igreja lá, o povo de Efésios, viviam lá havia muitas prostituições, havia muitas coisas erradas, que por misericórdia de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo a eles ali, obteve êxito em Deus, porque os Efésios ali mesmo começaram a ver que as coisas que eles andavam fazendo não estavam corretas, mas era preciso que alguém de Deus fosse até a eles e pregasse o Evangelho. Aí o apóstolo Paulo, ele sendo prisioneiro do Senhor, porque ele se sentiu assim, aprisionado em Deus, para ele estar divulgando a palavra do Senhor, está ministrando a cada um. E aqui, amados, o versículo de número 2, ia dizer assim: que se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco que me foi dada. Ou seja, perguntando aos Efésios se eles haviam entendido acerca da graça de Deus. Ele foi ali mostrar, através de cartas mesmo, ele dizendo quanto que Deus é bom, quanto que Deus é salvador, quanto que Deus perdoa o ser humano. Não é mesmo? A nossa irmã acabou de falar aqui, eu tenho até a resposta para ela lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, né? Não sei quantas duas irmãs que estiveram aqui, né? Que falaram que a pessoa tem que saber falar com força e como chegar para falar. É verdade. No livro de José, no livro de aos Provérbios, capítulo de número 15, irá dizer que a palavra blanda alivia o furor. É sério. E a palavra áspera, com certeza, irá levantar contendas. É verdade.
verdade, então nós temos que saber como nos falar. E a verdade é a seguinte: como falar e como se posicionar. E a verdade é a seguinte, voltando, não saindo do nosso texto, não é mesmo? Voltando a dizer por que o apóstolo Paulo se dedicou tanto a ministrar a palavra de Deus. Porque pela misericórdia de Deus, assim como eu, como os irmãos, não é mesmo? Ele foi um servo do Senhor, porque ele alcançou de Deus a graça do perdão. Aqui no versículo de número 8, ele vai dizer o seguinte: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, ou seja, aquele que não conhece a Jesus, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Cristo, pela misericórdia de Deus, ele se revelou-se, não é mesmo? Através de uma forma natural humana, foi gerado pela Maria, mas antes disso, a Bíblia fala que no início dos tempos, ele já existia. Ao ponto que Cristo é a palavra viva. A Bíblia de João, capítulo 1, irá dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o que é verbo? Verbo é a palavra em ação. A tal ponto que quando Deus falou, haja luz, houve luz. É sério, mas aqui nós vamos entrar em outros assuntos. Explicamos na próxima vez. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: que ele foi gerado por Deus desde o início, não é mesmo? E ele, o Senhor Jesus, ele é a razão pela qual nós estamos aqui, queridos. Por esta causa, ou seja, cada um de nós tem uma causa, não é mesmo, para estar diante de Deus. Ou seja, uma causa, ou seja, muitos invocam a Deus por suas famílias, outros pelo seu trabalho, outros, não é mesmo, porque tem alguém perto da pessoa, não é mesmo? E por aí se vai. Nós temos nossas causas na minha particular. Cada um aqui de nós tem os seus problemas, às vezes é mesmo, que tem que resolver. E somente entregando a Deus, Ele resolve. E por esta causa nós nos colocamos de joelhos, não é mesmo? Perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e crendo uma coisa, perante Ele, que é Deus, nós colocamos as nossas petições, nós colocamos as nossas dificuldades, nós colocamos as situações que muitas das vezes não são das melhores, mas perante Ele, ou seja, diante dEle, que nós nos encontramos, clamamos a Ele, e pela graça dEle, Ele nos regenerou de novo, nos fez novas criaturas que somos. Hoje somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas existe outrora pessoas que precisam e necessitam ouvir acerca da salvação de Deus, e para eles ouvirem acerca da salvação é preciso que eu, os irmãos, estejamos prontos a falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. É por essa razão, amados, que estamos aqui, tá bom? É por essa razão, sim, que clamamos a Ele. E eu falo uma coisa com vocês: nós estamos ainda num número pequeno de irmãos, mas escute bem uma coisa: a nossa persistência, nosso irmão ali até orou pela cidade, pelo bairro, né? Pela cidade, orou aqui pelo bairro Eldorado, sim, é bom. Porque por esta causa estamos aqui. Não estamos aqui porque nós somos salvos egoísticos, não. Porque simplesmente
nós fomos salvos, quem quiser, não. Estamos aqui porque proclamamos um Jesus e Ele tem capacidade de salvar todos. Salvar o Parque Eldorado, salvar Campos, salvar o Brasil. Ele é salvador de todos. Que um dia Ele morreu na cruz do Calvário, nós sabemos, né? Mas a morte dele não veio para salvar só nós, não. Um grupo, não. Veio para salvar toda a raça humana. E tudo aquilo que nós colocamos diante dele, pela misericórdia dele e graça, ele resolve. Ele é tão bom, Deus é tão bom, que ele fala assim, rapaz, Jeremias 33:3, vocês conhecem muito bem, conhecem? Ele fala assim, clamas a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, ou seja, aquilo que nós não sabemos, Ele irá resolver os nossos problemas, porque nós temos as dificuldades, e aqui o apóstolo Paulo tinha uma dificuldade tremenda com os irmãos dos Efésios, porque lá, já falei acerca, né, do bairro deles lá, que havia muitas prostituições, muitas outras coisas mais, eram filhos vivendo com mulheres dos seus pais, e por aí se iam, era uma coisa totalmente desorganizada, mas pela graça e misericórdia de Deus, Efésios foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Porque teve ali pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, que foram capazes de orar pelas pessoas. Então, queridos irmãos, essa responsabilidade talvez está em nossos ombros. Essa responsabilidade é para nós também a divulgarmos, a pregarmos o Evangelho, porque aqueles que não têm Cristo estão muitas das vezes cegos, vivendo num mundo de horror e se achando que eles estão bem. Só após eles encontrarem com Deus que eles vão ver o quanto eles haviam perdido. E Cristo é salvador para a irmã, para o irmão, para o esposo da irmã, para a esposa do irmão. Jesus é o salvador para o filho da irmã, para o filho do irmão. Jesus é salvador para toda a família, todos aqueles que se dispuser a Ele, esteja disposto. Ou seja, é preciso que para isso, cada um de nós venhamos a resolver, a colocar nossas causas nas mãos de Deus. Eu confesso a vocês uma coisa. Eu não sei qual é a causa de muitos que estão aqui, ou de todos, não é mesmo? Simplesmente eu sei, talvez assim, eu não sei nem tanta causa que é da minha esposa também, tá bom? Mas eu louvo a Deus por isso, porque Jesus está pronto para resolver todas as causas. Tá bom? Seja causas impossíveis, sejam causas que não há solução, né? Impossível mesmo, até mesmo, mas Ele resolve de forma excelente. Ele resolve. Meus queridos, e acerca de resolver, tudo aquilo, não se esqueçam disso, tudo aquilo que você coloca a Deus em oração, vai para um jeito, mas Deus te devolve melhor. É certo. Muitas das vezes a irmã tem lá o seu esposo, que não conhece Jesus, gosta de viver a vida como um negócio. Chega em paz, ore por ele, só ore por ele. Tem um filho rebelde, ore por ele. Quando Deus permitir você perguntar, você falar, fale, mas enquanto isso fique em oração, você vai ver como que há poder na oração do crente. Sério, há poder em nossas orações. Deus, certa feita, Ele chegou para Moisés. Moisés estava ali parado diante daquele mar, não é mesmo?
Moisés, sem saber o que fazer, os egípcios, o faraó, é mesmo, vinha atrás deles para os pegar e matar. Ele pegou, clamou a Deus. Deus só falou com ele: pega o cajado, toca nas águas. Ou seja, abriu o mar, foi com Deus. Pegar o cajado e tocar nas águas, foi com Moisés. Aleluia! A oração é conosco, o agir é com Deus. De forma que, ainda que não sabemos como que vão acontecer as coisas, mas Deus faz do jeito dele, da melhor forma possível. Foi por isso que, se vocês analisarem bem ali no livro de Êxodo, irá nos dizer o seguinte: Moisés diante do mar, Deus pega onde ele tocar nas águas, que o mar irá se abrir. Ele pegou, tocou. O mar se abriu na hora, irmãos. Vocês conhecem a Bíblia muito bem. O mar se abriu da frente dele para lá. Começou a se abrir assim. Vocês conhecem muito bem. Se vocês analisarem bem, o livro de Êxodo irá nos dizer que Moisés toca na água, o povo de Faraó está vindo atrás. A causa de Moisés era essa: livrar o povo de Israel. Ele tocou nas águas, mas o mar não se abriu daqui para lá. O mar veio do Oriente para cá. Interessante. Moisés simplesmente diante dele ali não viu nada. Só Deus mandou ele tocar nas águas e ele tocou. Entendeu? O mar continuava na dele. Só que nas águas voltando. Mas o mar começou a vir do Oriente para cá. As coisas, o mar se abriu de forma que houve uma barreira no mar, abriu o mar de forma miraculosamente. O mar foi aberto, as águas se tornaram paredes e o povo de Israel ali entrou e foi marchando. Mas o mais interessante foi a confiança de Moisés, a paciência que ele teve, porque Deus mandou ele tocar, ele simplesmente tocou, porque foi parte dele. Agora abriu o mar, era com Deus, e Deus assim cumpriu. E aqui o apóstolo Paulo, trazendo aqui para Efésios, ele fala: por esta causa, queridos, eu já estudei sobre os Efésios, assim, os teológicos, e pude ver uma coisa, que ali havia coisas terríveis, entendeu? E a cidade de Efésios, ele se sentia glamourosa, a cidade efervescente, ou seja, muito agitada, mas eles ainda não conheciam o Jesus que o apóstolo Paulo conhecia. E foi ele. Era gentil, mas transformado em Cristo, ele se tornou um homem, não é mesmo? Cristão, abençoado por Deus, e foi lá em Efésios, enviou cartas, não é mesmo? Começou a pregar o Evangelho de Deus, e houve uma mudança lá em Efésios. Por quê? Porque Cristo entrou ali na cidade de Éfeso e fez uma transformação. Não havia compreensão entre muitos ali, não é mesmo? Havia muitas coisas erradas, conforme havia falado aqui no início, né? Filhos, não é mesmo? Viviam com as mulheres dos seus pais, não é mesmo? O conceito das mulheres deles, né? O conceito mães deles, né? Eram outras mulheres, e os filhos pegavam as mulheres dos pais, ou seja, uma prostituição tamanha, mas era uma cidade que se achava linda. Ela mesma se achava, quem vivia nela se sentia muito bem, por achar que era uma cidade agitada, vamos dizer assim, gostava daquilo ali, mas ali estavam, todos ali estavam completamente errados, porque a salvação de Deus, quando os alcançou, eles viram na verdade o que era vida. Assim somos nós, queridos. Quando ainda não encontramos ao Senhor Jesus, nós achamos que estamos na pose, que estamos os tais, não é mesmo? Mas quando depois que aceitamos a Jesus, nós vamos ver como
desgraçada é a vida do homem sem Deus. Sim, sim. Desgraçada porque sem graça. É a graça de Deus que transforma a vida do homem e da mulher. É a graça, por isso que o apóstolo Paulo fala que pela graça sois salvos. E isso não provinha dele, provém de nós, é dom de Deus. É a graça que nos salva, é a graça que nos regenera, é a graça de Deus que nos transforma, é a graça de Deus que faz sermos novas criaturas. Quantos de nós aqui, cada um de nós, até as crianças, amor, cada um de nós tem os seus problemas, ou as suas causas para resolver, muitas já foram resolvidas, não é mesmo? Mas hoje vocês se colocam de joelho crendo que Deus ouve as nossas orações. Deus não rejeita a oração do coração quebrantado. É sério, Deus é bom demais. Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado perante Ele. Então, amados, que tivermos, levamos até a Deus em orações, seja fazendo campanha, o que for, tá bom? A maneira que nós acharmos melhor, mas somente nunca deixamos de clamar. Porque a nós, Jesus nos deu poder para vencermos o mundo, para vencermos a dificuldade, para sermos nós